Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal do Pescoço para Baixo é Canela e hoje nós vamos aí acompanhar o que falaram aí a equipe da Jovem Pan, Pilhado, Bruno Prado, Mauro Betting e Fábio Piperno. O Palmeiras venceu ontem o Fluminense pelo placar de 2-1, um jogo ao qual eu fiquei bem estarrecido com relação à parte defensiva, como que tá bagunçada a parte defensiva do Palmeiras, muitos erros de passe, ambos os times, mas o Palmeiras saiu vencedor e a mídia está falando muito bem do Palmeiras. O que, eu particularmente não vejo, assim, um alarde, o Palmeiras não tem jogado um futebol tão vistoso, é um futebol muito pragmático e com muitos defeitos defensivos. Do meio para frente, o Palmeiras até tá mais ou menos. Parte defensiva tá horrível. E vamos aqui ver o que o Pilhado e a galera da Jovem Pan falou. Todos os créditos à Jovem Pan vai estar aqui na descrição do nosso canal, beleza? Se você gostou, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente e comenta aqui o que você tem achado dos jogos do Brasileirão. Bora pro vídeo. O Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vence o Fluminense na Arena Barueri, dentro de casa e num jogo muito bom de se ver. Isso tem que ser dito. Que jogo bom de se ver. Chances de gols para os dois lados, os dois times tentando gol, criando jogadas, né? Os dois times sem se acovardar, na verdade, e um jogo gostoso, sem ter os jogos muitas vezes chatos do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro no geral, burocráticos, e um Palmeiras, meu amigo, que chega a 6 jogos sem perder. E não apenas 6 jogos sem perder, 5 vitórias e um empate. Nos últimos 6 jogos do Palmeiras, são 5 vitórias e um empate. É um número muito importante para esse Palmeiras do Abel Ferreira, que ainda tem uma outra anotação que eu fiz aqui, que é importante de trazer, que o Palmeiras está invicto agora a 21 jogos como mandante. O Palmeiras chega hoje, nesse jogo contra o Fluminense, a 21 jogos de invencibilidade dentro de casa. Ou seja, é um Palmeiras que começa muito forte a temporada. Foi uma temporada que começou com pressão. A temporada passada teve manifestação. A Leila, com a coragem de sempre, bancou o Abel Ferreira, fez contratações importantes. Na minha opinião, as melhores contratações do futebol brasileiro foram do Palmeiras, porque para mim Marlon Freitas e John Arias são dois jogadores muito pontuais e que podem ser muito decisivos pelos valores que eles custaram. E aí é o Palmeiras que soma. Nesse momento, a gente tem o Palmeiras em confronto contra times da Série A. Foram 8 duelos contra times da Série A até o momento. 7 vitórias e um empate. Contra times da Série A, nesse ano, o Palmeiras ainda não perdeu. 8 confrontos, 8, 7 vitórias e só um empate. Isso daí, pessoal, é bom de se ressaltar. O Palmeiras, apesar de não ter jogado um futebol tão vistoso, o Palmeiras está conseguindo ser aquele Palmeiras que a gente conhece, né? Que é o Palmeiras do Abel. Não tem um futebol tão vistoso, mas as vitórias têm acontecido. Eu sei que isso, a médio e longo prazo, ofusca muita coisa errada de um trabalho. Mas o Palmeiras é esse tipo de time. É um time competitivo, um time que briga, um time que luta pela vitória para conseguir o resultado, nem que seja na marra. Isso a gente tem visto que tá voltando, mas a gente precisa melhorar. O Palmeiras vai tentar a contratação no meio do ano do Nino. Tem brigado com o Zenit para conseguir trazer antes, mas até agora não conseguiu nenhum aval para trazer o Nino. Mas o Palmeiras trazendo o Nino, o Palmeiras vai ficar taco a taco com o Flamengo ali em questão de time, porque a qualidade vai subir muito. Parte defensiva, meio campo e ataque. E eu acredito ainda que o ataque do Palmeiras seja melhor que o do Flamengo, tem melhor condições do que o Flamengo. Óbvio que o Flamengo tem um investimento absurdo, mas há de se ressaltar isso. O Palmeiras tem ganhado jogos importantes, jogos de times da Série A, coisa que o ano passado não aconteceu. Jogos com times do alto escalão ali, das primeiras
7 posições, o Palmeiras ficava patinando. O Palmeiras venceu o São Paulo, venceu o Corinthians, venceu o Santos, venceu o Mirassol, venceu o Internacional, venceu o Vitória e agora vence o Fluminense. E só um empate contra o Atlético Mineiro fora de casa. Ou seja, é um Palmeiras que dá, sim, frio na barriga nos seus rivais nesse começo de temporada. É um Palmeiras que começou a temporada com sangue nos olhos e jogando bem, com um time que está criando chances de gol. O Vitor Roque, meu amigo, ele faz cada jogada de força. O Alan crescendo, Andrés Pereira numa temporada sensacional por enquanto. Tudo indica que ele vai ter a melhor temporada em números da sua carreira. Tem a chegada do John Arias, o Marlon Freitas, que chegou também se posicionando como um dos líderes do time, e é um Palmeiras que tem que ser temido pelos seus rivais. Bruno Prado, eu vou começar por você, porque você falou, durante grande parte desse começo de ano, que o Palmeiras não foi tão mal quanto dizem no ano passado. Que ele chegou, mas acabou perdendo para o seu grande rival no momento, que também é uma superpotência financeira do futebol brasileiro, que é o Flamengo. Agora, Bruno, nesse momento, é bom o Flamengo começar a prestar atenção, porque o começo de temporada do Palmeiras é muito melhor que o do Flamengo, e eu digo mais, eu vejo esse Palmeiras com mais sangue nos olhos que o Flamengo. É um Palmeiras que perdeu competições importantes no ano passado, mas pelo jeito não foi aquele time que sentiu, pelo contrário, parece que ele se fortaleceu para tentar os títulos nesse ano, Bruno Prado. Sim, boa noite, Pilhado, boa noite a todos, Piperno, Mauro. O Palmeiras começa muito bem. O Palmeiras, no Campeonato Paulista, ele começou alternando os times, como o Abel fez já no ano passado. E aí teve alguns tropeços, teve um jogo muito ruim lá em Novo Horizonte, teve a derrota com o time reserva em Ribeirão Preto, mas venceu os 3 clássicos, fez o que tinha que fazer. Ele jogou a primeira fase para classificar sem sustos e também para fazer uma pré-temporada no meio, já que não dão uma pré-temporada, ele faz de alguma maneira. E agora ele tem jogado com um time mais consolidado, com um time que hoje é uma base titular do Palmeiras, e o time está jogando bem. O Palmeiras, ele trouxe 2 reforços, como você falou, e 2 jogadores de qualidade que acrescentam ao elenco. Foram mais, acho que ajustes, claro, e também para fortalecer, né? O John Arias ainda está entrando aos pouquinhos. Hoje ele entrou também durante o jogo. Marlon Freitas é um titular e no início do ano o Palmeiras pensava em contratar um camisa 5, um primeiro volante, além do Marlon Freitas. E, pelo jeito, eles desistiram de fazer, porque o Marlon se adaptou bem nessa função, que ele já fez outras vezes, mas ele não é aquele marcador forte, implacável. Ele é um cara de muita qualidade com a bola no pé e funcionou. Tá jogando ali com o Andrés Pereira, em algum momento pode jogar o Evangelista ali com eles também. Então, o Palmeiras, ele tá bem, é um time forte. Como eu falei, acho que no ano passado, claro, teve uma queda no fim do ano. O time teve, não só na final com o Flamengo, na reta final do Brasileiro houve uma queda de rendimentos. Isso é um fato. Eu acho exagerado, assim, considerar que foi tudo uma porcaria, tudo ruim. Aí eu acho que é exagerado, que o Palmeiras brigou com o Flamengo até o fim. Faltavam, sei lá, 6, 7 rodadas, até menos. O Palmeiras liderava o campeonato. E aí, no final, o Flamengo teve mais fôlego, rendeu melhor na reta final. O Palmeiras teve uma queda e perdeu o campeonato. E a final da Libertadores foi o jogo que o Palmeiras realmente não jogou bem. O Flamengo venceu por 1-0 e foi o campeão. Mas não tem jeito, acho que o que você pode controlar, os técnicos falam muito de não dá para controlar tudo e não dá para controlar o resultado. O que você pode controlar é que você seja, desde que você tenha o elenco, força, dinheiro, e o Palmeiras tem tudo isso, o que você pode controlar é botar o time para brigar sempre. E isso dá para fazer. E o Palmeiras, ele dá ao seu treinador um respaldo para fazer isso, né? O Abel segue no comando. O Abel continua trabalhando e eu acho muito mais fácil você acertar o que precisa acertar com um cara que já está lá e que, mesmo que em algum momento pegue no pé dele, mas ele vai ter muito apoio sempre. Pode ter uma parte que pega no pé dele, mas ele vai ter sempre muito apoio, porque ele é um ídolo do clube. Acho que é muito mais fácil acertar com ele, que já mostrou competência para isso e que está muito adaptado ao cenário do Palmeiras, que às vezes pode vir um cara também competente, só que ele não se adapta ao clube. O Abel está totalmente adaptado ali. Do que trazer um cara que é uma aposta, assim, seja quem for, não estou nem dizendo, com certeza o Palmeiras traria um cara muito bom,
um dos melhores aí que estão à disposição do nosso mercado. Mas, de qualquer maneira, independente de quem seja, é uma aposta. Porque não dá para saber o que vai acontecer. O cara, às vezes, chega aqui não dá certo com o elenco, não dá certo com algumas particularidades que todo clube tem. O Abel já está lá, a não ser que ele esteja assim, muito desgastado mentalmente, que foi uma coisa que eu cheguei a pensar em alguns momentos. Pô, não duvido que ele vá embora porque ele está cansado, mentalmente mesmo. Mas não, ele segue aí e tem contrato esse ano e o próximo, até o fim da gestão da presidente. Isso tem muito a ver com a relação entre os dois de confiança, a permanência dele também. E o Palmeiras é um time que vai brigar por tudo de novo. Esse vai ganhar, não tem como saber, mas que ele vai de novo brigar, de novo ser competitivo, e não é fácil fazer isso. Às vezes é meio minimizado, principalmente quando não ganha. Pô, tá bom, chegou, mas não ganhou, mas chegar todo ano é difícil. E o Palmeiras chega. Por mais que você tenha elenco, tenha estrutura, não é sempre que você consegue mobilizar todo mundo, não é sempre que você consegue montar um time que se encaixe coletivamente. E eu repito, uma coisa que eu falo muito aqui, e eu acho que é importante. Houve uma mudança grande no elenco. E além de outras questões que ocorreram, claro, não é só isso, isso pesou sim para o Palmeiras não ganhar um dos grandes títulos em 24, ganhou o Paulista, e não ganhar nenhum título em 25. E eu imagino que o Palmeiras, hoje, ele já tem um time mais consolidado, porque esse elenco é o mesmo do ano passado. Houve uma mudança que começa no meio de 24, aí uma mudança radical em 25, agora não. Agora é uma manutenção, reforçando um elenco que já era forte. E se tem uma coisa, né, que tem que ser falada desse Palmeiras, é que, ao contrário até do Flamengo, ao contrário de muitos clubes, né, tem clubes que às vezes eles desligam. O Palmeiras, ele nunca perde o sangue nos olhos. Eu não vejo o Palmeiras do Abel Ferreira perder o sangue nos olhos. Ele pode entrar numa má fase, ele pode jogar mal, ele pode não criar, mas não é um time soberbo, não é um time displicente, não é um time acomodado, como muitas vezes eu já vi até o Flamengo, que é o grande concorrente desse Palmeiras ali, sempre nessa disputa por títulos. O Abel Ferreira, se tem uma coisa que ele consegue, é não deixar jogador soberbo, é não deixar jogador acomodado. E ele consegue arrancar isso do time do Palmeiras. Agora, claro, tem uma cobrança, não conquistou título no ano passado de repercussão, não conquistou título no ano retrasado. Agora, vejo muito também mérito na Leila Pereira, hein? Porque ela tem que ter muita coragem, ela tem que ter muita firmeza para bancar o Abel Ferreira a cada vaia da torcida, porque o Abel Ferreira mesmo, ele não esquece as vaias, os xingamentos que ele recebe. E a Leila, ela banca, ela continua com o Abel. E para mim, eu sei que é uma opinião polêmica, Marlon Freitas e John Arias, para mim, quem contratou melhor na janela de transferências foi o Palmeiras, tá? Aí dizem, cala a boca, pilhado, o Flamengo contratou o Paquetá. Eu acho pagar 25 milhões de euros no John Arias melhor para mim, para mudar um time, do que 40 milhões de euros num Paquetá. O Marlon Freitas é um jogador de muito talento também e muito mais barato. Eu achei as duas escolhas pontuais do Palmeiras, e talvez a terceira, né, que está tentando o Nino, pode ser que seja no meio do ano. Eu acho que o Palmeiras escolheu muito bem os nomes, Mauro Betting e Fábio Piperno. E vocês, pessoal? Vocês acham que o Palmeiras fez contratações pontuais melhores que o Flamengo? O Flamengo trouxe o Paquetá. O time do Flamengo, o elenco inteiro é recheado de muita estrela. Alguns estão rendendo, outros não. Alguns já estão com idade avançada, caso do Bruno Henrique, que é um jogador que está com a idade elevada. E vocês, o que vocês acham? O Palmeiras com o John Arias, Marlon Freitas, podendo trazer o Nino, vocês acham que o Palmeiras aí, em questão de elenco, briga pau a pau com o Flamengo? Deixa seu comentário aí. É um Palmeiras que cresceu nessa temporada. Para mim, né, o Palmeiras terminou muito mal a temporada passada e nesse ano já começa com um time jogando melhor, criando muitas chances e outra, né, com um goleiraço. Eu falei aqui já várias vezes, Carlos Miguel foi uma contratação excelente. Vai ser melhor goleiro do Brasil por anos e anos esse cara. Sempre quando precisa dele, ele se destaca.
Pirador, boa noite a todos inicialmente. É claro que a arrancada, esse início do Campeonato Brasileiro é muito bom. É possível identificar erros ainda no time, imperfeições. Há algumas questões que têm que ser muito bem discutidas, sim. É possível que o Palmeiras esteja aprendendo com erros do ano passado, porque hoje me agradou muito, sobretudo, o Palmeiras ter entrado em campo com força máxima, mesmo tendo, né, pela frente no final de semana um adversário complicado aqui no futebol paulista, semifinal de Campeonato Paulista. Então acho que o Palmeiras aprendeu com a história de poupar time no Brasileiro do ano passado. Perdeu o título também parte por causa disso. Outra coisa, eu acho que a evolução do time nesse começo de temporada é muito boa, porque me preocupa muito o time que em fevereiro está assim arrasador, atropelando todo mundo. Eu prefiro que vá evoluindo ao longo da temporada para chegar forte no final do ano, não agora. O que adianta agora começar, enfim, distribuir goleados por aí e depois perder força? Então é natural que ajustes tem que ser feito. O primeiro deles, muito importante, é o reposicionamento do Marlon Freitas, agora jogando um pouquinho mais atrás. Então, isso já resolve uma das questões do Palmeiras, que era quem seria o 5. Então, Palmeiras ainda tem uma necessidade de ocupar melhor os espaços de meio campo. Está muito fácil para o adversário finalizar contra o gol do Palmeiras de fora da área, porque ainda é um Palmeiras que, por falta de mais conjunto, entrosamento e tal, ainda tem dificuldade na recomposição. Agora, eu acho que em relação ao ataque, o Palmeiras é de longe quem tem mais opções do futebol brasileiro hoje. O Palmeiras tem Vitor Roque, Flaco, Arias, Alan, daqui a pouco vem o Paulinho. Então, o que o Flamengo tem de grande vantagem em relação ao Palmeiras desde o ano passado é a maior e mais qualificada oferta de jogadores de meio campo. No ataque, por sua vez, é o Palmeiras quem tem mais. Perno. Oi. Oi. E defesa também, né? Léo Pereira e Léo Ortiz foram muito bem no ano passado. Fizeram a melhor dupla de longe do futebol sul-americano. Agora, esse ano, os dois não começam tão bem, o Gustavo Gomes está jogando muito, e eu acho que com o Marlon Freitas, a tendência é a defesa do Palmeiras jogar um pouco melhor do que foi o ano passado. Agora, eu comentava até fora do ar aqui com o Bruno, que eu acho que passou da hora do Palmeiras ir atrás de um goleiro reserva. O Palmeiras não pode se dar o luxo. Veja, o ano passado, o que aconteceu na semifinal de Libertadores? O Palmeiras perdeu o Everton, mas tinha lá o Carlos Miguel, que se mostrou um goleiro à altura. Até, enfim, naquele momento melhor do que o titular, que não vinha jogando tão bem. Muito bem. Vamos imaginar que isso se repita esse ano. Está chegando uma semifinal de Libertadores e o Carlos Miguel, por algum motivo, não pode jogar. Dá para encarar uma semifinal de Libertadores com o Lomba? Eu acho que não. Com todo respeito, uma figura importante, um cara bacana, um líder e tal, né? Mas ele pode cumprir outras funções no elenco e não a de jogador para partidas tão sensíveis como seria uma semifinal. Então, acho que isso é um problema que tem que ser resolvido na frente. Você citou o Nino. O Nino eu já falei aqui outro dia, aliás, ontem mesmo conversei com um amigo russo que mora em Moscou, um cara que fala português muito bem. Então, a história do Nino. Faltam 12 rodadas para acabar o campeonato russo. O Zenit está 1 ponto atrás do Krasnodar, já perdeu o título do ano passado. Então, ele admite negociar o Nino desde que ele encontre uma reposição. Só que o campeonato, ele queria um zagueiro lá do CSKA, um zagueiro chamado Diviev. Até agora o CSKA não se prontificou a vender o jogador. O campeonato vai recomeçar nesse final de semana, depois de 2 meses e meio. Então, por enquanto, a ordem é não negociar o Nino. Se amanhã depois fizer uma outra contratação, é evidente que tudo isso pode mudar. E para o Palmeiras também seria muito importante ter um jogador com essa qualidade. E o torcedor que foi à Arena Crefisa Barueri, o que acompanhou no São César aqui na Jovem Pan, ouviu pela TV, viu um ótimo jogo, dos melhores, se não o melhor do campeonato.
Pelos meus critérios, deixa eu só pegar aqui, eu contei 8 chances de gol do Palmeiras e 8 do Fluminense. Foi um jogaço, né? O Palmeiras começou melhor, em 12 minutos já estava 2-0. Depois da parada hidráulica na primeira etapa, o Fluminense foi melhor e diminuiu aos 39. Segundo tempo, o Flu começou em cima, mas o Palmeiras acabou melhor. No final, chances lá, chances cá. 2 ótimas atuações de 2 grandes goleiros. Anota esse nome, o garoto promissor, esse tal de Fábio do Fluminense. Temporada, Piperno, Pilhado e Bruno, jogando mais do que imaginava. Não esperava que o Palmeiras estivesse assim. Pode até no domingo à noite, que a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan, perder para o São Paulo, que está evoluindo, já vamos falar do Tricolor Paulista, mas enfim, eu vejo o Palmeiras num nível melhor da temporada e num nível que muito provavelmente até o final o Palmeiras vai continuar extremamente competitivo até o final de 2026. O Vitor Roque, né? Teve uma jogada dele ali em cima do Otávio. Ele vai igual um tanque. Ele é muito forte, que ele dá uma bomba na trave depois. Esse cara pegando esse ritmo, já terminou bem a temporada passada, tem tudo para ser um dos principais destaques do futebol brasileiro nesse ano, ainda mais tendo, né, ao lado dele, Andreas Pereira, Alan, John Arias, Flaco Lopes e Marlon Freitas. A bola vai chegar redonda, né, pro Vitor Roque. Então, é um baita jogador, na minha opinião, assim como é o Acosta, tá? O jogador do Fluminense. Que jogador? É o que eu falo. O Fluminense, ele descobre muito jogador, como descobriu o John Arias, que é bem mais barato e que rende muito mais que muito jogador que custa milhões e milhões de euros. O Fluminense está indo muito bem, às vezes, na seleção de reforços. Eu quero mostrar aqui o pênalti que está gerando aí uma revolta na torcida do Fluminense, né? Eu achei muito duvidoso na hora, mas vendo aí por alguns ângulos, é perceptível que há um contato do joelho do Fábio no pé de apoio do Vitor Roque. Não, a gente vai ter que tirar a tarja. Eu sei que deve ter. Aí, ó, ele vai deslizando e dá um toque realmente, ó. A princípio nada. Aí, ó, tem um toque. Eu tive minha dúvida se esse toque tem a força pro Vitor Roque cair do jeito que ele caiu. Vale a gente deixar claro que a gente tá vendo o lance em câmera lenta. O Vitor Roque tá vindo na explosão, é um cara muito rápido, né? Talvez com a velocidade que ele estava, pode esse toque realmente tirar o equilíbrio e ele cair da forma que caiu. Eu vendo o lance no primeiro momento não tinha achado, mas com o replay eu acho que não é errada a marcação do árbitro. Acho que alguns não marcariam, tá? Por não achar essa força da entrada do Fábio suficiente para derrubar o Vitor Roque, porque o Fábio tira o braço. Você vê que o Fábio ele tira o braço, ele recolhe o braço, mas é o joelho, ó. E na velocidade, eu acho que tira o equilíbrio. Então, eu não acho que teve erro da arbitragem. Bruno Prado. Eu concordo. Eu acho que eu não marcaria, que eu acho que também o Vitor Roque, ele cai de um outro jeito, mas não acho um absurdo. Não acho que é uma coisa a dizer, não, que absurdo, prejudicaram. Não, dá para marcar. Esse toque no joelho é questão de interpretação da arbitragem mesmo. Eu não marcaria, mas assim, eu tenho sempre a tendência de que o pênalti seja uma coisa assim muito clara, muito evidente, mas não acho que é absurdo, né? Uma coisa é erro grave de arbitragem, outra coisa é você ter uma interpretação diferente, então acho que está dentro, tá? Não foi nada de absurdo, não. Marcaria, Fábio Piperno? Eu marcaria por uma questão muito simples, né? Se eu sou árbitro e vejo esse lance e fico na dúvida... Gente, é o seguinte, aí não dá, né? Aí é brigar com a imagem. Às vezes eu vejo uma má vontade do pessoal da Jovem Pan de falar a verdade. O Bruno Prado falar que não marcaria, que não teve impacto. Pô, o pé do Vitor Roque chega a dar uma travada. Ali, no caso, ele deu esse pulo porque o pé travou. Ele travou e dá esse reflexo. Tem uma câmera do Premiere que pega o lance aqui, o Fábio vindo e o Vitor Roque em movimento. Na hora que o Vitor Roque dá o tapa na bola, o joelho do Fábio pega com força, não é fraco. Não estava em câmera lenta.
pega com força, tem força suficiente para ser faltoso e o pênalti foi bem marcado. Eu não tô falando isso porque eu torço pro Palmeiras, não. É porque os caras têm má vontade de falar a verdade. Foi pênalti. É impossível um jornalista brigar com a imagem e falar que talvez não tenha tido força suficiente para ser marcado penalidade. Isso daí é uma lástima, é uma vergonha. O que vai me tirar a dúvida é o fato de que o Vitor Roque, se não cai, ele conseguiria fazer o gol, porque ele dá um tapa, goleiro desliza. Se ele não cai e prossegue no lance, ele está já na frente do zagueiro. Então ele ficaria com o gol aberto. Aí seria até mais fácil fazer o gol naquela situação do que bater um pênalti com o goleiro lá debaixo do gol. Não, mas pela imagem. Esquece se ele ia chegar ou não. Pela imagem. Você acha pênalti ou não? Pela imagem. Não, eu achei. Eu achei bem duvidoso, mas eu, vendo depois os replays, eu acho que a marcação foi correta. Porque é pela velocidade, pela câmera lenta, parece que a força é muito pequena. Mas ele estava veloz no lance, ele estava arrancando no lance. E tem um toque. Se não tocasse nada... Eu entendo a tua argumentação, mas é porque o árbitro, quando está olhando o lance, e aí ele vai lá no VAR e olha o lance e tal, o que o árbitro também acaba entendendo que é relevante? O árbitro viu o toque. A dúvida é, o toque foi ou não suficiente para derrubar o jogador? Aí o árbitro vai analisar o seguinte: bom, deve ter sido suficiente para derrubar o jogador, porque se o jogador não cai, ele faz o gol. Então, eu teria dado sim. Mauro Betti, então, por enquanto, eu daria muito na dúvida. É que eu odeio ser mureteiro, né? Eu tenho que ter alguma opinião. Eu daria muito na dúvida esse pênalti, mas eu daria. O Bruno não marcaria, justamente pela minha dúvida, porque ele acha que a força do toque não é proporcional ao mergulho que o Vitor Roque dá. E o Piperno marcaria tendo o argumento de que o Vitor Roque chegaria na bola se não fosse pênalti para finalizar, Mauro Betti. Você pode ou empatar ou garantir aí que foi pênalti, mas você vê que é um lance duvidoso. Exato, é um lance... Nenhum dos três foi tão convicto. Não, é um lance discutível, é isso que eu insisto sempre. Que quando é muito pênalti, é pouco pênalti. Não, esse eu acho que é um lance bastante discutível. Lembrando sempre que a regra é subjetiva, ou seja, interpretativa. Cada um pode interpretar de uma maneira que quiser. Eu marcaria o pênalti na transmissão do primeiro momento, como árbitro incontinente, já na hora não titubeou e marcou o pênalti, mas isso não significa dizer que ele não possa estar errado, né? Normalmente as pessoas mais convictas, aquelas mais incisivas, são as que mais erram, né? Porque normalmente é a opinião dela, não quer ouvir o papo, enfim. No primeiro momento eu achei pênalti, revendo os lances eu continuo achando que é pênalti, mas também achando que é um lance discutível. Para mim é pênalti por imprudência, no sentido que o Fábio sai atropelando, sai sabendo o que pode fazer, esse goleiro espetacular, e principalmente o que falou o Piperno. Se fosse Mauro Betting com a bola driblando, eu quero ser um pouco mais elegante, se fosse um jogador menos qualificado que o Vitor Roque, ele provavelmente esperaria o pênalti. O Vitor Roque, com a bola, tentando driblar, e não sabia, até inclusive por um artilheiro fominha, mas de excelente nível como o Vitor Roque, que nem sabia se ele iria bater como bateu e fez o gol, que ele tinha chance de, ao driblar, fazer o gol. Então, ele dá o toque, talvez espere o contato, mas pelo nível do Vitor Roque, eu acho que ele continuaria na jogada. Se não fosse, para mim, chargeado, derrubado com o joelho, então eu marcaria o pênalti. Mas é mais um lance, e que eu falo isso da minha parte há décadas, e já fui cobrado há decênios pelo chefe. Não, fala que é. Eu falo de novo, na minha opinião, é pênalti. Mas aceito muito o comentário diferente. O comentário, por exemplo, do Bruno, né? E aí o VAR podia chamar? Esse é o lance claríssimo que o VAR não pode intervir, porque não é um lance óbvio e cristalino, não é um lance claro, é um lance discutível, subjetivo, e o árbitro na hora viu aquilo que ele marcou, certo ou errado. Então não é para o VAR chamar. No Brasil, vamos chamar, não chama, não é para reapitar, é o que o árbitro viu no lance. Então ele viu o pênalti, ok, e se ele não tivesse visto o lance, quer dizer, ele viu, mas se ele tivesse interpretado não pênalti, se eu sou VAR, embora eu achasse pênalti, eu não chamaria o árbitro também, deixa a opinião de campo.
Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o seu like, comenta, compartilha e deixa aí o que você achou do jogo, o que você achou dos comentários aqui do Pilhado, do Mauro Betting, do Fábio Piperno e também do nosso querido Bruno Prado, que gosta de brigar com a imagem assim como o pai dele. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!